Oi, gente, bom dia. Tudo bem? Deixa eu parar a musiquinha aqui para a gente começar. Tudo bem com vocês? Tudo Eu tô de sim, lareira Fê. acesa e de aquecedor. Não aguento. Tá muito frio. E eu de Vocês tão- gola e blusa. Eu tava de moletom também, mas não dá para dar aula de moletom, né? Eu tava fazendo uma horinha porque vocês me avisaram ali que iam demorar para chegar. Então, vamos lá. Vocês estão animadas para o retiro? Acho que a maioria que tá aqui vai, né? Você não vai, Ju? Eu não vou porque eu vou para Belém num congresso internacional de comunicação. Aí eu tenho que fazer parte da Fono no meio do ano e aí em novembro eu vou. Ano passado eu fui no meio do ano e em novembro eu fui para Fono, Você vai sabe? fazendo escolhas, sim, É. sim, sim. Faz parte, é isso. Mas está ficando muito especial. A gente teve reunião ontem, tá bem legal mesmo. Bom, gente, então vamos lá, porque senão eu vou congelar. Vamos começar, né? Ahn, então, vamos recapitular onde a gente parou, para a gente continuar, que agora a gente já está com praticamente todas as estruturas na mão. A gente já conseguiu trazer para a nossa prática todo o projeto do corpo, né? As camadas, os tubos, as bolsas, os diafragmas, a camada líquida, né? A quarta camada, que foi onde a gente parou, foi a última aula, né? Então, a gente começa a entender que não dá para entender a forma humana se a gente não entender os estados da água. E isso vai muito mais profundo do que a gente está falando aqui, né? É bem interessante, eu fico fascinada por esse assunto e hoje a gente vai avançar um pouquinho mais, né? Então, a gente, na aula passada, começou a perceber que os estados da água estão diretamente ligado com os nossos estados de presença, com a qualidade da nossa presença, né? A qualidade da presença da vida humana. O corpo faz forma o tempo todo, né? Desde que a gente nasce até o momento que a gente se desligar dessa vida, o corpo está produzindo forma. E essa forma, ela conta a história do processo protoplasmático. O protoplasma é aquele líquido que está dentro das nossas células, né? Um líquido super rico, cheio de substâncias, de elementos químicos, capaz de eletrificação, que vibra e cheio de hormônios, né? Então, é um líquido com água estruturada, um monte de informação rolando ali dentro, né? E que tem a capacidade de liquefazer e cristalizar, liquefazer e cristalizar, expandir e recolher. Esse é o pulso básico. É por esse movimento de expansão e recolhimento, calor e resfriamento, que a corrente começa a acontecer dentro do corpo, a força de propulsão que vai nos tornar eretos. Quando a gente fica em pé, quando a gente descola o nosso peito do chão, a gente começa a desenvolver o córtex pré-frontal. A gente começa a desenvolver linguagem, a gente começa a desenvolver vínculo. Então, a gente está até aqui, esse ponto, falando das estruturas que nos permitem a vinculação com a vida que habita dentro de nós, com a vida que está fazendo interface com a gente, com as pessoas, todos os seres vivos, os animais, as plantas, a natureza, né? Esses hormônios também são uma forma de água, uma forma de água bem especial, porque os hormônios eles são carregados de informação e eles são a raiz do nosso comportamento. Isso é muito importante a gente prestar atenção. É daí que nasce a raiz do nosso comportamento, do jeito que eu ajo, como eu percebo o mundo, né? Os hormônios organizam toda a nossa fisiologia, eles são responsáveis pelo nosso crescimento, pela nossa reprodução, pela vida que pulsa no corpo. São águas quentes, hormônios são águas quentes, eles têm o poder de excitação.
Lembra que a excitação começa dentro da célula e ela é autogerada? Os hormônios têm um papel importantíssimo nisso, né? Eles estão regulando todo o nosso funcionamento. É uma água estruturada que vibra e cria corrente elétrica pelo calor, expansão e pelo recolhimento, resfriamento. Então, eles têm a capacidade de excitar. Isso é importante vocês salvarem, porque a excitação ela é autogerada. A gente gera excitação para se manter vivo. Quanto mais excitação eu tenho, mais mótil eu fico. Quanto menos excitação eu tenho, mais rígida ou mais densa eu fico. Então, eu posso endurecer para ter que dar conta dos problemas e não sentir dor, e aí eu mato a minha excitação, eu mato a minha vitalidade, ou eu posso me derreter de amor, expandir, amolecer, gostou, né, Calaço? Amaciar, estamos nessa missão, né, Calaço? Né? A gente está falando de extremos aqui, tá? Liquefazer significa perder, se esvaziar, que é o que a gente vai chamar de colapso lá na frente. Não estamos falando exatamente de ficar nesse lugar, né? Tem um gradiente de formas entre endurecer e perder a vitalidade e derreter e também perder a vitalidade, né? Então, tem um caminho aí. Por isso que a gente trabalha a construção das nossas bordas, das nossas membranas. Lembrando que a membrana da célula não é uma coisa chapada, e ela também não é impermeável, ela é permeável e ela é elástica. Então, a quantidade de elasticidade da minha membrana vai falar da minha qualidade de presença. Então, quando a gente faz uma forma e a gente intensifica, que a gente fala, vai, intensifica o que você está fazendo aí. A gente está dando mais contorno, mais espessura para essa membrana sustentar a excitação que está dentro. Algumas pessoas precisam desorganizar essa borda tão dura, tão rígida, para poder amaciar. Estão entendendo a importância de perceber os estados da água dentro do corpo e como a membrana funciona, né? E aí é que é o bonito da história que conecta o mundo do yoga com o mundo da psicologia formativa, né? Porque os nossos hormônios, eles são secretados pelas nossas glândulas endócrinas, pelo sistema hormonal do nosso corpo, o sistema endócrino. E é exatamente aí que entra o que a gente tem falado de prana, né? O prana é a energia não é uma substância, tá? Não é matéria, é energia, são partículas de luz que estão por trás de todo e qualquer movimento. Tudo que a gente faz precisa de prana. Comer, caminhar, dormir, sonhar, qualquer coisa que a gente faça precisa de prana. Então, o prana é o próprio sopro por trás do movimento. O prana é o princípio da vibração dentro das nossas células. E a gente tem uma grande quantidade de prana aonde estão as nossas glândulas endócrinas, que por coincidência ou não, é exatamente onde estão os nossos centros de energia, os nossos chakras. A gente não vai mergulhar profundamente nos chakras, mas a gente vai navegar por eles, porque é assim que o nosso corpo energético se conecta com o nosso corpo físico. A gente é uma bomba elétrica, né? A gente tem eletricidade dentro do corpo, então a gente tem rios elétricos dentro do nosso corpo. A gente tem três canais principais de energia dentro do nosso corpo. Um que habita o nosso lado direito do corpo, um que habita o nosso lado esquerdo do corpo e um que habita o centro do corpo. E aí vão começar a aparecer os centros de energia. Então, tem um canal que nasce no nosso ovário esquerdo e vem fazendo um movimento de serpente. Ó, são dois canais, tá? Um nasce no ovário direito, o outro nasce no ovário esquerdo, para os homens testículos, direito e esquerdo, e eles vêm navegando como uma onda, como uma serpente, até lá em cima. E aonde esses canais positivo e negativo, a gente está falando de eletricidade, não é à toa
que aqui no nosso planetinha de dualidade, a, a, a- as correntes elétricas são nomeadas da mesma forma: positivo, negativo, e o que mais? Para não dar pau, para não dar curto-circuito, para não dar burnout. Qual é o outro canal de energia? Alguém sabe? Positivo, negativo, neutro. É isso aí, Bela. A gente tem o fio terra, né? Que é para a gente se ancorar nessa matéria. Então, o canal de energia positivo, o canal de energia negativo, eles vão subindo, serpenteando, aonde eles se cruzam, forma uma grande quantidade de energia, um vórtice de energia, um acúmulo de prana, que são exatamente onde estão os nossos chakras, e eles se conectam com o nosso corpo físico pelas nossas glândulas endócrinas. Então, a vibração dos hormônios também é nutrida por prana. Por isso que respirar é tão importante. É um jeito da gente assimilar muito prana. Respirar é uma forma da gente regular as polaridades do nosso corpo para poder acessar o nosso fio neutro. Então, eles começam nos ovários e terminam na raiz do nariz, esses fios elétricos, esses rios elétricos, né, dentro do nosso corpo. A narina direita, ela representa a polaridade positiva, solar, da ação, dos processos vitais do nosso corpo, nutrição, respiração, ação, masculino. E a narina esquerda representa a polaridade negativa, lunar, feminina, das percepções sutis, do intelecto, da memória, do yin e yang. A gente está falando disso, né? Não estamos falando de bom e de ruim, tá? Não é isso. A energia, ela é neutra. A gente é que dá significado para ela, tá? Elas estão existindo aqui em harmonia. Não há competição de quem é melhor. A gente precisa das duas polaridades para a corrente acontecer. Então, a gente vai trabalhar com isso hoje, né? Então, é, essa vida líquida que está percorrendo todo o nosso corpo, ela é abastecida por esse prana e ela pode ser percebida no fluxo dos nossos pensamentos. Tudo no nosso corpo funciona como onda, onda de peristalse, onda de emoção, onda de pensamento, marés de sentimento, ondas de intuição, é, a profundidade oceânica dos nossos sentimentos, das nossas águas do ventre, o movimento de expansão e de recolhimento das nossas imagens, é tudo água. Somos liquidez em parceria com tubos, bolsas e diafragmas. Então, esses líquidos, eles estão esperando por uma oportunidade de se cristalizarem num movimento muscular, que é como a gente vai para o mundo, como a gente age, né? Então, o Stanley fala disso. Somos liquidez esperando para se cristalizar numa ação muscular, porque quando a gente consegue trazer essa vibração para a nossa ação muscular, é quando a gente consegue atuar sobre quem nós somos. Porque se a gente não toma consciência desses líquidos que estão percorrendo o nosso corpo cheia de informação, a gente está só na nossa camada instintiva. A gente está só na reação, nos comportamentos instintivos de reação. Quando a gente começa a trazer músculo, ação, a gente está trazendo a nossa vontade, a gente está interferindo no estado instintivo e começando a agir sobre, podendo escolher como responder às coisas da vida, né? Tanto internas quanto externas. Então, os hormônios, eles são mensageiros, eles sinalizam comportamento, né? Eles têm um certo padrão de pulsação. Dependendo da quentura dos meus hormônios, pulsa de um determinado jeito, com um ritmo mais acelerado,
ou com um ritmo mais ameno. E isso vai ditar a maneira que eu vou experimentar a minha vida, que eu vou ter as experiências na vida. Então, hoje a gente vai navegar por esses líquidos do corpo e vamos trabalhar todas as nossas glândulas endócrinas. Ui, tô com frio. Tudo bem? Deu para chegar? Bora lá então. Então, vamos sentar numa posição confortável. O Rê, só tenho o mesmo pedido da semana passada. Se me avisar 9h30, daí Te aviso. grata, viu? Tá bom. Então, vamos sentar numa posição que seja confortável. Não necessariamente precisa ser essa que eu tô, mas agora sabendo que a gente tem rios energéticos dentro do corpo, que a nossa coluna é o ponto de encontro desses rios energéticos, a gente começa a entender a importância de manter a coluna ereta, de manter espaço entre os discos intervertebrais. Então, tenta sentar sobre os seus isquios, projeta o topo da cabeça lá para o teto, sem endurecer, procurando manter a sua capacidade elástica, a sua capacidade de expansão e recolhimento, essa sanfona que permite que a gente tenha movimento interno. Fecha um pouquinho os seus olhos, faz uma respiração bem profunda, inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Toma seu tempo para terminar de chegar, a gente fazer a transição desse corpo que estava ali atento, né, buscando informação, fazendo sinapses. É uma certa qualidade de presença que evoca em nós a nossa camada ectomórfica, a nossa camada de informação, de captação de informação. Então, agora a gente quer convidar esses sensores da camada ectomórfica para eles olharem para dentro, para a gente se conectar com a nossa camada mesomórfica e endomórfica. Então, inspira pelo nariz, solta o ar pela boca, vai começando a sentir o peso do seu corpo em contato com o chão, vai começando a sentir como o peso do seu corpo, o contato com o chão vai te dando estrutura na coluna e vai ajustando a sua coluna à medida que você sentir que precisa para ancorar a sua presença. E respira. Respira com alegria, respira fundo. Lembra que respirar é mais do que trazer oxigênio para dentro do corpo, é trazer prana, energia vital. Respira com consciência de que você está nutrindo todas as águas do seu corpo. Respira, levando prana para dentro dos seus pulmões. Sinta os seus pulmões expandindo. Começa a perceber a amplitude da sua respiração, a parede dos seus pulmões, deixando esse prana penetrar os seus alvéolos e banhar o seu corpo, banhar o seu sangue, magnetizar o seu sangue com vibração de luz. Luz traz informação. Luz mantém o corpo quente. Sem calor não existe vida, é o nosso combustível. Respira, respira massageando todos os seus tecidos moles, toda a sua camada endomórfica. Vai sentindo a sua barriga, o seu peito, a sua cabeça, recebendo ar.
Lembra de respirar do umbigo em direção à cabeça, da cabeça em direção ao umbigo, numa onda longa, numa onda contínua, numa onda macia e nutridora. Começa a trazer ritmo para a sua respiração. Vai convidando a sua ação voluntária para respirar sem pausa, como a onda do mar, quando ela quebra na praia e começa a voltar, já vem a próxima onda, quebra por cima e assim, num ciclo ininterrupto, profundo. Respire, a gente vai levar a nossa mão esquerda lá no coração enquanto a gente respira. Leva a mão esquerda no coração e se conecta com as batidas do seu coração. Se conecta com esse pulso profundo, com esse ritmo. Sente o ritmo do seu coração. Sente o ritmo da sua respiração. Sente o movimento de peristalse subindo e descendo, crescendo e diminuindo. Sente o seu coração pulsar, cheio de alegria. Deixa os seus pulmões abraçarem o seu coração nesse momento. Quando a gente respira fundo, a gente está dando a informação para o nosso corpo de que está tudo bem, de que é seguro se entregar. Deixa o seu coração repousar na maciez dos seus pulmões e respira com alegria. Sente os diferentes ritmos pulsando em você, a sua respiração, o seu coração, seus intestinos. Respira fundo. E a gente vai fazer uma inspiração bem profunda agora, aquela respiração talvez a mais profunda do dia. E a gente vai reter o ar com os pulmões cheios. Inspira grande do umbigo em direção à cabeça e prende o ar com os pulmões cheios. E na hora que você quiser, esvazia sem esforço. A gente vai começar a ativar a nossa pulsação. Vai mais uma vez, inspira grande, prende o ar com os pulmões cheios e ao mesmo tempo contraia os esfínteres anal e uretral, mula banda, bombeamento da base da coluna. Estamos começando a estimular os nossos rios energéticos. Na hora que você quiser, solta o ar e solta os esfínteres e recebe. Recebe o seu próprio pulso. Vamos fazer isso uma última vez. Inspira, leva o ar até o topo da cabeça, preenche os pulmões, retém o ar com os pulmões cheios e contrai os esfínteres, ativando a nossa vibração, a nossa pulsação. E na hora que você soltar o ar, relaxa os esfínteres, relaxa o braço, a mão, percebe o corpo acordando. Vai gentilmente abrindo seus olhos. A gente vai flexionar os nossos joelhos, deixando os joelhos unidos, as mãos lá atrás, na lateral do corpo, e devagar, gentil, a gente vai deixar os joelhos tombarem para o lado direito, olhando para o lado esquerdo. Inspira do lado esquerdo e solta o ar, olhando para o lado direito. Inspira do lado esquerdo. Solta o ar olhando do lado direito. A gente começa a massagear a base da coluna, ativando o primeiro grupo de glândulas endócrinas, o primeiro centro vital do nosso corpo. Então, respira para poder ter oxigênio, ter vibração. Estamos respirando devagar ainda, estamos despertando o corpo. Aí, a última respiração. E cruzamos as pernas aqui na frente, apoiando as mãos nos joelhos.
A gente vai fazer um movimento para frente e para trás, ó. Ao inspirar, abre o peito, olha lá para o teto. Ao expirar, recolhe o cóccix, aperta o queixo no peito, arredonda a coluna. O movimento está acompanhando o ritmo da sua respiração. É ondulatório, é contínuo, é macio, é redondo. Vai levando calor para os seus tecidos. Vai sentindo como as bolsas se organizam, a bolsa da barriga, a bolsa do peito e a bolsa da cabeça. Quando a gente inspira e olha lá para o alto, elas estão se afastando uma das outras. Quando a gente solta o ar e arredonda, elas estão se aproximando. Quem puder, leva a pontinha da língua no céu da boca, no palato mole, em Keshari Mudra. Mantenha a pontinha da língua o tempo todo no céu da boca. Vai mobilizando a sua coluna, essa estrutura de sustentação. E devagar a gente vai começar a acelerar o nosso ritmo, cada um no seu próprio ritmo, vai dando um pouco mais de nitidez e de velocidade. Começa a interferir no pulso da sua respiração, um pouco mais rápido, um pouco mais ativo. Usa bem o seu cóccix, projeta o bumbum lá para trás e o peito para o teto quando você inspirar. E recolhe. E acelera. Acelera. Movimenta a sua coluna. Sente a base da coluna. A gente está movimentando o nosso primeiro centro energético, que nos dá estrutura, ancoragem na matéria, nos ajuda a viver sobre a terra, o nosso sentido de sobrevivência, de manter a vida pulsando do nosso corpo. Aí é a última respiração, vai parando devagar no meio, recebe um pouquinho o que você acabou de mover em você. E a gente flexiona de novo os dois joelhos e a gente vai inverter, ó. Inspira no lado direito, solta o ar do lado esquerdo. Inspira do lado direito, solta o ar do lado esquerdo. A gente está movendo as correntes elétricas do nosso corpo. Lado direito, positivo, lado esquerdo, negativo. E a coluna é neutra, massageando a primeiro grupo de glândulas endócrinas, as nossas gônadas, as nossas glândulas sexuais. E solta a base da coluna, traz movimento, respira. É a última respiração aqui. Vai parando no meio, joelhos flexionados, a gente segura atrás dos joelhos e a gente vai tirar os dois pés do chão. Força no abdômen, sente os isquios, sente a base da coluna, é lá que está todo o nosso tesouro. Segura aqui e, se você puder, sobe só a perna direita. Quem tiver de boa aí, deixa os braços paralelos, libera as mãos e sorria. Respira, respira. A gente está trazendo pulsação para a base da coluna. Estamos ativando as nossas gônadas, ajudando a liberar testosterona, estrogênio. Respira, respira, respira. Última respiração, desce devagar. A perna direita continua esticada, a perna esquerda apoia na lateral ou por cima da coxa, como você sentir que dá. E vamos lá, ó. Mão direita no chão, mão esquerda lá em cima, alonga a coluna. Solta o ar e desce, levando as duas mãos aonde você puder alcançar. Não importa se você alcança o pé, o tornozelo, o joelho. O que a gente precisa observar aqui é o alinhamento da nossa coluna. Projeta o cóccix lá para trás, afasta o queixo do peito,
Afasta os ombros das orelhas e acha um lugar e fica. Evita o balancinho, sustenta a postura, respira fundo e vai trabalhando essa autopercepção. Esse centro energético, ele nos dá a consciência de que a gente existe. A gente começa a perceber a nossa própria vida pulsando. É o lugar onde a gente consegue conquistar a nossa segurança. Respira. Se sentir que dá, solta o ar e desce um pouquinho mais. Sente a massagem na base da coluna, sentindo essa energia que circula na região do cóccix, te ajudando a ancorar, conectar, trazer estabilidade. Última respiração, vai voltando devagar, desenrolando a coluna, vértebra por vértebra. Perna esquerda que está flexionada passa por cima da direita. Perna direita pode continuar esticada se você quiser, mas se você puder, você vai levar a perna direita lá atrás. E os dois glúteos estão no chão. Os dois glúteos no chão. Respira. A mão direita abraça, a mão esquerda vai lá atrás. Quem já está na prática há mais tempo pode avançar, pode pôr o cotovelo por fora do joelho, unir polegar e indicador em Nana Mudra. Solta o ar e torce o tronco. Leva os olhos bem no cantinho do globo ocular e sente a base do corpo sendo chamada. A gente está fazendo uma torção, uma espiral, e toda espiral é condutora de energia. Então, a gente está estimulando a base da coluna e convidando essa energia super rica de ancoramento na matéria, do elemento terra. É aí que a gente se enraiza no planeta, que a gente manifesta a nossa estrutura. Mais uma respiração. Solta o ar, vai voltando devagar, desenrolando a coluna, vértebra por vértebra. Unimos os dois joelhos mais uma vez. Segura atrás dos joelhos e eleva, Nausasana. Puxa o umbigo para dentro, Uddiyana Bandha, suga o assoalho pélvico para dentro e para cima. Abre o coração e, se der, estica a perna esquerda agora. Quem puder, libera os braços. E começa a perceber a quantidade de tônus que você está usando, com quanto de esforço você está construindo a postura. E vai começando a modular, porque lembra, a gente precisa de flexibilidade nos tubos e nas bolsas para a propulsão poder acontecer. Se a gente endurecer demais, a gente mata essa vitalidade que a gente está produzindo. Respira. Respira. Aí, vai descendo devagar. Perna esquerda continua esticada. Perna direita flexiona na lateral. Você pode apoiar o pé por cima da coxa se você quiser. Mão direita lá em cima, mão esquerda no chão. Cresce a coluna. Agora você está entendendo por que que a coluna é tão importante. É o nosso canal maior de energia, Sushumna. Solta o ar e desce. Leva as duas mãos onde você puder alcançar. Os canais de energia têm nomes também. A coluna é o Sushumna. É aonde está a maior parte da energia do nosso corpo. Então, respira nas costas, respira na coluna, respira do cóccix até o topo da cabeça. E vai observando a estrutura da sua coluna. Se ela estiver muito curvada, muito arredondada nesse momento, a gente vai criar quebras na passagem dessa energia, que nem uma mangueira de jardim. Quando a gente está regando o jardim e a mangueira dobra, começa a sair pouca água lá na frente, né? É mais ou menos essa analogia. Quando a gente traz quebras para os caminhos onde a energia passa, ela tem dificuldade de chegar onde precisa.
Solta o ar e tenta descer um pouquinho mais. Respira na coluna. Última respiração. Vai voltando devagar. Perna direita passa por cima. Perna esquerda pode ficar esticada se você quiser, e a gente faz a torção aqui, mas se você puder, leva a perna esquerda lá para trás. Abraça, mão esquerda abraça a perna, mão direita vai lá atrás, ou você pode passar o cotovelo por fora do joelho. E leva os olhos bem no cantinho do globo ocular. Respira. Respirar é trazer combustível para dentro do corpo. Respirar é ajudar a equilibrar os hemisférios cerebrais, lado direito e esquerdo do corpo, sistema simpático, parasimpático, para que a gente possa buscar a nossa homeostase, o nosso estado seguro, para gerar a nossa própria excitação. Respira aí mais uma vez. Se sentir que dá, solta o ar, torce um pouquinho mais o tronco. É a última respiração. Vai voltando devagar, desenrolando a coluna, vértebra por vértebra. E a gente vai levar a perna direita na lateral agora, trazendo a perna esquerda flexionada aqui na frente. Perna direita esticada, pontinha do pé lá para trás. Abre a virilha, sente abrir a pelve. A gente vai começar a subir. Então, escorrega a mão direita sobre a perna. Abre o seu coração. Espreguiça. Olha para a mão lá em cima e traz a qualidade elástica. Expande. Expande, sente esse espaço entre uma mão e outra, essa linha diagonal que a gente está construindo com os nossos braços. Abre seu coração e sente a massagem nas virilhas, no baixo ventre. É ali que a gente vai começar a mover agora. Vamos começar a mover as águas do nosso corpo. Devagar vai voltando a coluna no eixo. As mãos na lateral do joelho esquerdo, o mergulho do golfinho, o movimento de onda com a coluna. Solta o ar, vai lá embaixo. Inspira, olha lá em cima. Pressiona a palma das mãos no chão para empurrar e abrir o seu peito. E faz o movimento de onda na sua coluna. Começa a mover as águas do seu ventre. Começa a massagear a base dos rins, o topo dos rins, ali onde a gente tem as suprarrenais. A gente começa a trabalhar outro grupo de glândulas agora, outro centro de energia, o centro de fertilidade, de criatividade, de prazer, de sexualidade, de libido, de vontade de vida. Última respiração, vai voltando devagar no eixo e troca, flexiona a direita, estica a esquerda, projeta a pontinha do pé lá para trás, sente os dois isquios bem firmes no chão, escorrega a mão esquerda, abre o coração, abre o peito e amplia, abre espaço no seu coração, respira com alegria. Isso, espaço, expansão, calor, maciez. Vai massageando os seus rins. Sente que essa inclinação vai mexendo ali com as nossas costas, trabalhando as nossas glândulas suprarrenais, que são responsáveis pelo metabolismo do cortisol e da adrenalina, estão diretamente ligadas com o processo de estresse do nosso corpo. Pressão arterial. Então, respira. Última respiração, vai voltando devagar. Uma mão de cada lado do seu joelho direito agora.
Solta o ar e mergulha. Inspira, abre o peito, abre a garganta. Sente a massagem no útero, nos ovários, no baixo ventre. Move as águas do seu ventre. Oxigena as águas do seu ventre. Entre em contato com as suas águas. Esse é o centro que nos permite o contato. Contato com a gente, contato com os outros, contato com a vida. Respira. Observa o estado das suas águas aí. Se é uma água que está parada, se é uma água que está congelada, se é uma água que está fervendo, se é uma água que está morna. É a última respiração, vai voltando no eixo devagar. Cruzamos as pernas para poder passar por cima delas e descruzar lá atrás. E a gente vai para a postura do gato. Deixa eu fazer para cá. Postura do gato, ó, joelhos na largura do quadril, as mãos na largura dos ombros. Vamos de novo, ó, mover quadril. Então, inspira, olha lá no alto, projeta o cóccix para o teto. Solta o ar, arredonda a coluna, aperta o queixo no peito, recolhe. Vamos 3 respirações assim. Inspira, move o ventre. Solta o ar, puxa o umbigo para dentro, arredonda a sua coluna. Isso, última respiração. E vai parando no meio. Sustenta a postura, eleva a perna direita lá atrás. Sobe a perna direita. A gente vai cruzar a perna direita por cima da perna esquerda lá atrás. E olha por cima do seu ombro. Sente a massagem nos rins. Sente a massagem nas costas. Sente a massagem no ventre. Perna direita cruza a perna esquerda lá atrás. Última respiração. Volta a perna direita lá no alto e junto com a respiração, traz o joelho em direção ao rosto, ó. Solta o ar, joelho em direção ao rosto, arredonda a coluna. Inspira, estica a perna direita lá atrás. 3 vezes, solta o ar, traz o joelho em direção ao rosto, arredonda. Inspira, vai lá atrás. Última respiração. Aproxima o joelho, arredonda. E lá atrás. Aí, num grande passo, ó, a gente vai levar o quadril no calcanhar lá atrás, perna direita esticada lá atrás. Isso. Aqui. Aí. E vai abrindo o peito. Olha lá para o alto. Sente aqui o ventre sendo chamado. Olha lá para o teto. Respira. A gente pode simplesmente permanecer aí, que já é bastante coisa acontecendo, mas se você puder, você vai flexionar a sua perna esquerda lá atrás. Vai trazer o calcanhar perto do glúteo. Respira, respira. Isso. Aí, última respiração. Quem consegue segurar o pontinho do pé lá atrás, segura a pontinha do pé lá atrás. Tá tudo bem. Nós estamos indo despacito. Aí, voltou, desceu a perna esquerda, volta lá na postura de 4 apoios, respira um pouquinho e vamos inspirar. Respiração do gato, 3 vezes. Inspira lá no alto, solta o ar, arredonda a coluna. E recolhe mesmo a coluna, recolhe o cóccix, mobiliza a sua coluna, essa estrutura de sustentação. A gente ainda está trabalhando o segundo chakra. Respira. É a última para o movimento. E a gente vai subir a perna esquerda lá atrás agora. Respira, puxa o umbigo para dentro. Equilibra bem o peso entre as mãos e a perna que está em contato com o chão.
E a perna esquerda cruza a perna direita lá atrás. Olha por cima do ombro. Respira. Isso. Massageia a sua cintura, toda a sua circunferência pélvica. E prepara para voltar a perna esquerda lá no alto, junto com a respiração. Solta o ar, traz o joelho em direção à cabeça, arredonda a coluna. Inspira, abre. Solta o ar, traz o joelho em direção ao rosto. Inspira, estica lá atrás. Uma última vez. E esticou, desceu a perna lá atrás. E a gente vai sentar no calcanhar. Respira. Isso, senta no calcanhar lá atrás. Abre o peito, abre a pelve. Se afasta do chão. Ativa a musculatura do baixo ventre, puxa o umbigo para dentro, bombeia sangue na altura do útero. E se você puder, flexiona a perna direita lá atrás e traz o calcanhar em direção ao glúteo. Abre o coração. Afasta os ombros das orelhas. E sorria. Se der, segura a pontinha do pé lá atrás com uma mão, com as duas mãos, como você sentir que é possível. E abre o seu coração. Respira. Respira. Isso. Última respiração. Vai voltando devagar. Apoiamos os dois joelhos no chão, sentando sobre os nossos calcanhares. Fecha um pouquinho os seus olhos e usando as suas mãos, se você precisar olhar para mim, abre um pouquinho os olhos, tá bom? Usando as suas mãos, dá um contorno para a pulsação que você fez vibrar dentro, como se a gente estivesse reunindo, protegendo, entrando em contato, um pequeno gesto para dar contorno para essa pulsação que você fez vibrar. Toma consciência do que aparece, da qualidade do tônus, da temperatura do corpo, se você encontra mais espaço ou menos espaço do que no início da sua prática. Vai se acompanhando. Trabalhamos os dois primeiros centros, a base da coluna. A gente vai começar a subir. Respira. Aí, a última respiração aí. Vai abrindo seus olhos. E a gente vai fazer uma respiração mais intensa agora, para começar a subir a energia. É sempre bom a gente ter um papelzinho perto, tá? Nós vamos fazer o Bhastrika. O Bhastrika é um pouquinho diferente do Kapalabhati. A gente vai mover a barriga para dentro e para fora, respirando tanto na inspiração quanto na expiração com pulso. Aqui o meu fone ele corta o som, mas ó, eu estou inspirando e soltando ar com pressão. Respira. A gente começa a mover a altura do nosso estômago, o nosso centro de poder pessoal. Estamos começando a ativar o nosso pâncreas, a nossa terceira glândula. Sustenta aí, ativando o nosso fogo, ativando o nosso fogo interno, nosso Agni, nosso calor. Respira. Ativa a sua excitação com força e com ritmo. Se tiver muito difícil, leva a pontinha da língua no céu da boca, atrás dos dentes da frente, para a glote poder ficar desobstruída. Isso, ativa um pouquinho mais o ritmo, Gabi.
Isso, isso. Cuidado com os ombros, o movimento é só lá na barriga, é a última respiração. Relaxa, observa como você ativou seu corpo aí, o calor que a gente foi gerando. E nós vamos apoiar as mãos no chão, passando pela postura de quatro apoios e indo lá para o cachorro olhando para baixo. Adho Mukha Svanasana, espreguiça, flexiona um joelho, estica o outro, dobra um, estica o outro, solta seu quadril e deixa esse sangue oxigenado começar a escorregar da base da coluna em direção à cabeça. Respira aí e devagarzinho vem caminhando, trazendo os pés em direção às mãos, até que todo o peso esteja sobre os pés. Flexiona os seus joelhos, dobra um pouquinho os joelhos, leva a cabeça em direção a eles. E a gente vai junto com a respiração, ó. Soltar o ar, flexionando os joelhos, agachando na postura de cócoras, olha lá para frente. Inspira, eleva o quadril, leva a cabeça em direção aos joelhos. E segue no seu ritmo. Solta o ar, flexiona os joelhos, olha lá na frente. Inspira, leva o quadril, leva a cabeça em direção aos joelhos. Isso. Se você quiser afastar um pouquinho os pés, busca o melhor movimento para você. Ativando o pâncreas, ativando o nosso centro de poder. O pâncreas é responsável pelo nível de açúcar no nosso sangue, secreta insulina, glucagon, e é o nosso centro de poder pessoal. Última respiração, e a gente termina de subir. Então, sobe desenrolando a coluna, vértebra por vértebra. A cabeça é a última a chegar. Ficamos em pé. E a gente vai saudar o sol, porque esse é o chakra do poder pessoal, do calor, né? É onde a gente começa a falar assim, tá, eu existo, você existe. Que poder é esse? Quem sou eu? Esse é o centro de poder pessoal, ó, na altura do nosso umbigo, na altura do nosso estômago, ativando a glândula pâncreas. Vamos lá, a gente vai fazer a saudação ao sol, o Surya Namaskar clássico, tá bom? Que tem os guerreiros. Então, se você não lembra ou não sabe, vem comigo, ó. As mãos unidas, e a gente vai fazer um triângulo com as mãos, Trimurti Mudra, simbolizando essas três vias de energia, Brahma, Vishnu e Shiva. Respira. A gente honra aqui a luz, o calor da nossa própria consciência. A consciência é o que nos permite nos perceber. É onde a gente percebe que a vida pulsa em nós. É onde a gente percebe que a gente tem presença. Aqui a gente está lidando com com a presença do nosso poder pessoal. Vamos lá então. Inspira fazendo um triângulo com as mãos. Leva o triângulo lá na frente, lá no alto, lá atrás. Abre o peito, abre a pelve. Solta o ar, leva as mãos em direção ao chão. E a gente vai levar o pé direito lá atrás. É o guerreiro 1. Quem quiser pode apoiar o joelho no chão, tá bom? Inspira, leva os braços e o centro do peito. E olha para onde você está indo. Alinha a sua cabeça, seu olhar, o seu coração e o seu ventre. Alinha as suas bolsas, vai buscando coerência. Soltou o ar, as duas mãos no chão, postura da flexão de braços, Chatuspadasana. E faz o mergulho para a postura da cobra. Abre o peito, abre a pelve, olha lá no alto. Soltou o ar, o cachorro olhando para baixo, Adho Mukha Svanasana. E o pé direito vem à frente. O pé que foi para trás é o pé que vem para frente.
Se quiser, apoie o joelho de trás no chão. E prepara, guerreiro 1. Inspira, eleva os braços e o centro do peito. E alinha a coluna. Estica a perna lá atrás. Flexiona bem o joelho aí na frente. Solta o ar, as mãos no chão. Os pés unidos à frente. Trimurti Mudra, unindo as mãos no triângulo. Inspira, eleva os braços no alto e atrás. Abre o peito, abre a pelve. Solta o ar e traz as mãos unidas no centro do peito. E vamos lá, mais duas. Quem já sabe pode ir no próprio ritmo, tá bom? Trimurti Mudra. Inspira, leva as mãos lá na frente, no alto e atrás. Solta o ar, as mãos no chão. Flexionou os joelhos. Pé direito lá atrás, num grande passo. Alinha joelho e calcanhar. E sobe no guerreiro 1. E sorria. Soltou o ar, as mãos no chão, postura da flexão de braços. Um mergulho para a postura da cobra. O cachorro olhando para baixo. Pé direito vem entre as mãos, vem à frente, num grande passo. Guerreiro 1 mais uma vez. Inspira, leva os braços, sorria, reconhece a sua força, o seu poder pessoal, sua força de vontade. Soltou o ar, as mãos no chão, os dois pés unidos à frente. Inspira, Trimurti Mudra, as mãos em triângulo, lá no alto, lá atrás. É isso aí, Sônia. Lá na frente, lá no alto, lá atrás. Muito bem. Soltou o ar, as duas mãos unidas no centro do peito. Respira. Uma última respiração. E vamos lá. A última sequência. Trimurti Mudra. Inspirou. As mãos lá na frente. Lá no alto. Lá atrás. Soltou o ar, as mãos em direção ao chão. Pé direito lá atrás num grande passo. Guerreiro 1. Flexiona bem o joelho da frente, estica de trás. Isso. Sustenta no guerreiro 1. Solta o ar, as mãos no chão. Postura da flexão de braços, Chatuspadasana. O mergulho para a postura da cobra, Bhujangasana. O cachorro olhando para baixo, Adho Mukha Svanasana. O pé direito vem à frente entre as mãos. Alinha joelho e calcanhar. Sorria, sente a sua força, sente a sua coragem. Aí a pergunta vem: quem sou eu, né? Que poder é esse? Que poder de escolha que vem desse calor que pulsa? Soltou o ar, as mãos no chão, traz os dois pés unidos à frente, alinhando os joelhos. Isso. E Trimurti Mudra, inspira, leva as mãos lá no alto, lá atrás, solta o ar. Traz as mãos unidas no centro do peito em Anjali Mudra. Faz uma pequena pausa só para você se receber, perceber o que se move em você, mesmo quando você está na pausa. Sente os seus ritmos, as batidas do seu coração, o ritmo da sua respiração. Parecem ritmos dissonantes, mas eles se complementam, eles trabalham a serviço da vida e te dão uma certa qualidade de presença. Observa que qualidade de presença é essa quando você ativa a sua pulsação. Como você se percebe, habitando mais o mundo de dentro ou mais o mundo de fora? Com mais disposição para agir ou com menos disposição para agir. Vai percebendo como você pode se manejar para se trazer para uma certa qualidade de presença.
E a gente vai ativar o nosso coração agora. Então, as mãos já estão unidas no centro do peito. A gente simplesmente dá uma leve apertadinha na palma das mãos. Sente o calcanhar das mãos e a ponta dos dedos, ó, se tocando. Os braços se afastam. Abra seus cotovelos, abra espaço entre as axilas, sem endurecer os ombros, tá? Uma certa pressão. Você vai saber a justa medida do seu tônus aí. Solta o ar e torce o tronco para o seu lado direito. O quadril fica firme, apontando para frente. O tronco e a cabeça olham para o lado direito. E começa a trazer uma percepção mais fina para o que acontece na palma das suas mãos e no seu rosto. A energia, ela se manifesta de várias formas: luz, vibração e calor. Observa a temperatura na palma das suas mãos. A gente está criando mais uma torção, mais uma espiral. Espiral é condutora de energia. A gente está convidando a energia da base para subir, para ativar agora o centro de energia do nosso coração, ativar a nossa glândula timo. Última respiração. Vai voltando devagar no eixo. A volta é tão importante, perdão, quanto a construção do asana. Respira, sente o seu eixo e a gente vai levar o pé direito lá atrás num grande passo. Só que as pernas agora ficam esticadas, perna direita lá atrás num grande passo, pernas esticadas. Aí, abre o quadril, ó, gira o quadril aqui para frente. Abre os braços, abre os ombros e escorrega a mão esquerda lá na frente, o máximo que der. É como se fosse um cabo de guerra, ó. A mão esquerda quer ir lá para frente, a mão direita quer ir lá para trás. Tem uma força oposta que ajuda a criar espaço. Trikonasana, leva a mão esquerda onde você puder alcançar. Pode ser no pé, pode ser no tornozelo, pode ser no joelho, pode ser no chão. E o braço direito vai lá em cima. Abre o coração, respira. Cuida para a cabeça não ficar pendurada. Ativa a musculatura das pernas, convida os músculos para abraçarem os seus ossos. Usa a força do seu abdômen para dar estabilidade para o seu corpo. E sorria, sorria, respira, abre o seu coração. O coração é a morada dos nossos sentimentos mais nobres, da alta vibração. Convida sua coragem, convida seu amor, sua alegria, sua leveza, seu estado de bem-aventurança, de bliss. Respira, última respiração. Mergulho para a postura da cobra, Bhujangasana, as duas mãos no chão, postura da cobra, ou passa pela postura da flexão de braços e vai para a postura da cobra, Bhujangasana. Abre o peito, abre a pelve, respira, abre o coração. Se tiver um som para sair aqui, libera. Libera qualquer coisa que esteja impedindo o movimento do seu coração de pulsar e última respiração. E a gente volta lá no cachorro olhando para baixo. Eleva os quadris, vem caminhando, trazendo os pés em direção às mãos. Aí, sobe devagar, desenrolando a coluna vértebra por vértebra, trazendo novamente as mãos unidas no centro do peito. Os pés unidos. E agora a gente está com mais consciência, né, dessa estrutura que conecta céu e terra. Então aproxima os seus pés, tenta tocar um dedão no outro, fazendo um sistema de aterramento. O fio neutro é um fio de aterramento para que as polaridades positiva e negativa se equilibrem.
Os nossos pés têm esse papel, por isso é tão importante pisar na terra, para equilibrar os nossos hemisférios e as nossas polaridades. Aperta uma palma da mão na outra e torce o tronco para o seu lado esquerdo agora. E respira. Cuida do excesso de tônus nos braços, nos ombros. Respira, mantendo a oxigenação. E ativa seu coração. Ativa sua glândula timo, responsável pelo nosso sistema imunológico. Até bem pouco tempo, a medicina acreditava que essa glândula regredia na vida adulta, mas na verdade ela regredia porque a gente espremia ela lá dentro, a gente não ativava ela lá dentro. Glândula timo ativa o centro do nosso coração. Respira. Se sentir que dá, solta o ar, torce um pouquinho mais o tronco e prepara para voltar no eixo, desenrolando. E a gente dá um passo atrás com a perna esquerda agora, um grande passo. Apoia o pé, estica as duas pernas e abre a bacia. Abrimos os braços e vai lá. A mão direita vai lá na frente, a mão esquerda vai lá atrás, nesse, nessa força de opostos que cria espaço no coração, e você desce até onde você puder. Quem puder, olha para a mão lá em cima, empurra o quadril um pouquinho para frente, a cabeça e o tronco um pouquinho para trás. Uma boa imagem é pensar que você está com a coluna apoiada numa parede. Então, a cabeça, as escápulas, os glúteos e os calcanhares estão apoiados nessa parede imaginária. Respira, respira. Abre o coração. Se tiver som para sair, deixa sair. Deixa sua coragem, sua alegria, sua leveza, sua compaixão brotar no centro do peito. Se antes eu perguntava quem sou eu, no centro anterior, nesse centro vem a resposta, né? Eu sou amor. Eu sou alegria, eu sou a leveza. Última respiração. Vai lá para a postura da flexão de braços. O mergulho para a postura da cobra, Bhujangasana. Abre a pelve, abre o coração. Solta o ar e descansa, apoiando a barriga no chão, apoiando o peito no chão. Uma pequena pausa para você se receber aí. Perceber o que se move em você, mesmo quando você está na pausa. E prepara para a gente avançar um pouquinho. Dhanurasana, vamos abrir um pouquinho mais o nosso coração, ó. Flexionando os joelhos, vai trazendo os calcanhares em direção aos glúteos. E a gente vai tentar segurar ou na pontinha dos pés ou nos tornozelos. E aí o movimento também é de forças opostas. É como se as pernas quisessem esticar, mas as minhas mãos não deixam. Então, ao tentar esticar as pernas, o meu peito sobe. Abre o coração, afasta os ombros das orelhas. Respira e sorri. Olha para frente, olha para o alto. Quem tiver confortável aí, pode fazer o balancinho para frente e para trás. Sente o que dá. Respira, massageia todos os centros que a gente já trabalhou, lá na base da coluna, na altura do útero, na altura do estômago e no coração. A gente começa a abrir a nossa garganta agora. Aí a última respiração, descansa um pouquinho, sentando lá atrás sobre os seus calcanhares, apoiando a sua cabeça no chão. Observa o que se move em você, mesmo quando você está na pausa.
para a gente não perder essa nitidez da pulsação. Vamos subir devagar, desenrolando a coluna, sentando sobre os calcanhares. Tem um monte de coisa acontecendo. De novo, a gente vai dar um contorno para o que está acontecendo aí. A gente trabalhou mais dois centros. Então, respira, pega na mão, faz um gesto para dar contorno, para trazer nitidez para a sua pulsação. A célula vibra, mas eu só posso perceber o que acontece dentro da célula se eu der contorno, se a membrana contornar a vibração. Daí eu percebo a minha pulsação. Daí eu percebo a qualidade da água dos meus tecidos, se eu estou endurecendo ou se eu estou liquefazendo, se eu tenho maciez e elasticidade ou se eu tenho dureza e rigidez. Se eu sustento por um pouco mais de tempo o contato com essa pulsação, a corrente começa a se apresentar e a corrente pulsa dos pés até a cabeça. Observa qual é a qualidade da sua presença aí com essa pulsação. A gente trabalhou até a altura do peito e começamos a chegar na altura da garganta. O quinto centro de glândula endócrina, né? O quinto centro de energia do nosso corpo. Então a gente vai trabalhar com ele agora com mais consciência, vai abrindo os seus olhos, aí mesmo onde a gente está, a gente vai entrelaçar os nossos polegares, ó. A palma da mão está apontada para o seu peito, a gente só entrelaça um polegar no outro. Garuda Mudra, isso. Traz aqui, ó, na altura do seu peito e da sua garganta. Respira, respira. E na expiração, a gente torce o tronco mais uma vez para o lado direito, mantendo o Garuda Mudra. E olha lá para trás. Observa que a gente está trabalhando um centro e a gente chama uma torção. Trabalha o centro e chama uma torção. Porque a intenção é que a gente faça a energia da base da coluna subir para acessar o centro mais sutil do nosso corpo, que é o topo da cabeça. Então, agora a gente começa a ativar a nossa tireoide e a nossa paratireoide na altura da garganta, responsável pelos hormônios T3, T4, níveis de cálcio no sangue. Estamos ativando o centro de comunicação, centro de expressão, de manifestação no mundo, como eu trago a minha voz para o mundo, como eu trago a minha arte para o mundo, como eu trago a minha autenticidade para o mundo. Esse centro fala disso. Última respiração, vai voltando devagar no eixo, respira. Toma um tempo para fazer a torção para o outro lado. Solta o ar e torce o tronco. A gente está sentada sobre as pernas para provocar uma circulação de sangue para o alto. É uma bomba pulsátil. A gente está torcendo e sentada sobre as pernas para que esse sangue hiperoxigenado, magnetizado pelo poder dos hormônios, para que essas informações cheguem e banhem o nosso coração, o nosso cérebro, o topo da cabeça. Respira. Como você expressa o que você sente? Qual é o grau da sua autenticidade? Esse centro vital da nossa garganta fala disso, de como a gente comunica quem a gente é. Se no centro anterior a gente descobriu
que a gente era amor, alegria, leveza. Como é que eu comunico isso para o mundo? Última respiração, vai voltando devagar, desenrolando a coluna. A gente vai apoiar sobre os dois joelhos agora, ó, elevando a pelve, joelhos afastados na largura do quadril, pontinha do pé lá atrás. Quem já está na prática há mais tempo pode deixar o peito do pé no chão. Mas se você está voltando ou começando agora, deixa a pontinha do pé assim, ó, para você diminuir a distância. E vamos abrir mais um pouquinho peito e garganta, ó. Ustrasana, postura do camelo. Projeta a pelve para frente, abre as cristas ilíacas, projeta o peito lá para o teto, aproxima um cotovelo do outro, aproxima uma escápula da outra e deixa a própria curvatura da coluna te convidar. Abre o peito, abre a garganta, coloca a língua para fora. Ah, abre a sua voz, traz a sua voz para o mundo. Respira. Quem sentir que dá, leva as mãos lá nos calcanhares, sem desamparar a sua lombar. Vai uma mão de cada vez. Se você sentir que ainda não dá para fazer isso, está tudo certo. Não precisa. Isso. Última respiração. Vai voltando devagar. Cruzamos as pernas lá atrás, ó, para poder sentar e descruzar aqui na frente. Vê se dá para dar esse nó aí. Ai, respira. A gente abriu até aqui, ó, até a altura da garganta. Agora a gente vai subir um pouquinho mais para o ponto entre as nossas sobrancelhas, nossa glândula pineal. Então, ó, com a pontinha dos dedos das mãos, a gente vai dar pequenas batidinhas nesse ponto entre as nossas sobrancelhas. A glândula pineal, ela fica lá no meio do cérebro, 4 dedos para dentro da cabeça, na altura desse ponto entre as sobrancelhas, né? Então, ativa aqui com a intenção de chamar essa glândula que é do tamanho de uma ervilha, lá no meio da cabeça, que produz melatonina, que controla o nosso ciclo circadiano, nosso ciclo de sono e de vigília, que produz DMT, a molécula divina. Quando a gente nasce, quando a gente se despede dessa vida, essa glândula libera DMT. É uma molécula de bem-estar, conectando a nossa intuição, os nossos pensamentos, as nossas imagens. Aí, ativa essa glândula e devagarzinho vai diminuindo as batidinhas, relaxando os seus braços. A gente vai abrir gentilmente os nossos olhos, escolhendo um objeto para a gente focar o nosso olhar. Foca o seu olhar, observa com quanto de esforço você está fazendo isso. E devagar, quando quiser, fecha os olhos e se recebe por alguns instantes. A gente vai repetir isso algumas vezes, então descobre qual é o seu ritmo, tá bom? Devagarzinho, quando você quiser, mais uma vez, abre os seus olhos e foca o seu olhar e percebe o que se organiza dentro de você quando você foca o seu olhar, o que mais vem junto. Observa a bolsa do peito, a bolsa da barriga, a bolsa da cabeça. Quando você se chama para um foco de atenção. Quando quiser, de novo, fecha os seus olhos
e recebe as suas respostas. Observa o que muda quando você fecha os seus olhos, na estrutura das suas bolsas e na qualidade da sua presença. A gente vai mais uma vez e vamos ampliar um pouquinho essa experiência. Então, quando você quiser, novamente abra os olhos, foca o olhar num ponto, observa a estrutura das bolsas e a qualidade de presença e sem fechar os olhos, a gente vai dissolver esse ponto de atenção sem mover a cabeça, sem mover os olhos, a gente vai ampliar a nossa visão periférica, sem mover os olhos e sem mover a cabeça. Perceba o que tem ao seu redor, amplie a sua visão periférica e observa a experiência das bolsas. Se você está em dúvida, volta a focar o olhar no objeto. Se acompanha, percebe as bolsas, percebe o esforço e sem mover a cabeça, sem mover os olhos, simplesmente vai para a sua visão periférica e observa como você se organiza dentro quando a visão periférica chega. Respira. Glândula pineal, seus padrões de sono e vigília, sua intuição, sua percepção do invisível. Respira, é onde os nossos opostos desaparecem e é onde a gente pode conectar as nossas antenas do invisível. Aí a última respiração nessa experiência. E a gente vai para o nosso último centro, lá no topo da cabeça, fazendo uma pequena invertida sobre os ombros. Então, unindo os joelhos, segurando atrás dos joelhos, a gente vai deitar a nossa coluna no chão sem deixar bater. Abraça um pouquinho os joelhos no peito, massageia de um lado para o outro, respira. E se você não puder fazer a invertida, porque você está no período menstrual, está congestionada com gripe, ou dor na cervical, ou pressão alta, você vai só subir a sua pelve, Setu Bandhasana, e contrair os esfínteres junto com a respiração, esfíncter anal e uretral. Aqui já vai levar o sangue para o topo da cabeça. Mas se você puder, você vai fazer a invertida sobre os ombros. Viparita Karani, Sarvangasana, Halasana. Sente qual etapa você quer. 45 graus, 90 graus ou os pés atrás da cabeça. E aí só cuida para o peso não ficar todo na sua cervical, tá bom? Relaxa a musculatura das pernas e dos pés. Acomoda a sua coluna sobre as mãos. Afasta um pouquinho o queixo do peito. Libera a sua respiração. Quem quiser ativar um pouco mais a energia lá para o topo da cabeça, a gente chega na glândula mestra do nosso corpo, na pituitária, glândula mestra, grande regente, que está lá no topo da cabeça. Você vai levar a pontinha da língua no céu da boca, apertar a pontinha da língua contra o céu da boca, fazendo uma vibração de dentro para fora. E vai levar o seu olhar para o ponto entre as suas sobrancelhas, como se você quisesse olhar para dentro e para o alto, para dentro da sua cabeça e para o alto. Segura aí um pouquinho. Segura aí um pouquinho e sintoniza. Sintoniza com o pulso maior. Essa é a glândula mestra que nos conecta com o pulso maior, com o pulso do universo, com o nosso centro de energia mais sutil.
Na hora que você quiser, com a ajuda das mãos, vai descendo o seu quadril, vai desenrolando a sua coluna até que o quadril toque o chão. Abraça os joelhos no peito, faz um balancinho para um lado e para o outro. E aí a gente compensa a cervical, Matsyasana, na postura do peixe, apoiando os cotovelos e antebraços no chão, sobe o peito e leva a coroa da cabeça no chão, sem deixar todo o peso subir para a cabeça. Usa a força dos braços e do abdômen. Mas toca a coroa da cabeça no chão. Se precisar, desce um pouquinho mais os braços. Isso, Gabi. Isso aí. Ativa seu abdômen, protege um pouco mais a coluna. Puxa o umbigo para dentro. Isso aí, isso aí. Aí, massageia o topo da cabeça. A gente percorreu os 7 principais centros de energia do nosso corpo, as principais glândulas endócrinas do nosso corpo. Lembrando que os hormônios magnetizam o nosso sangue com informação para que a vida se faça. São líquidos que geram e regulam todo o nosso processo fisiológico, nosso crescimento, nossa reprodução, nossos sentimentos, nossa transmissão de informação. São os líquidos que nos ajudam a manter e produzir novos comportamentos. Quando quiser, só escorregar a cabeça. E a gente vai se preparando para o nosso Yoga Nidra. Bela, chegou seu horário. Então, vai acomodando as suas costas no chão. O corpo vai perder calor bem rápido agora. Então, se você quiser tomar um tempinho para se agasalhar, respira, vai soltando o peso do seu corpo no chão. Então, agora a gente vai se permitir o tempo para metabolizar, assimilar tudo que a gente trabalhou. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca, sem pressa, sem se apressar. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Vai acomodando o seu corpo no chão. Vai sentindo cada ponto de apoio entre o seu corpo e o chão. Se permitindo soltar e entregar, ceder o peso do corpo para o chão. Vai percebendo o toque gentil das roupas. Vai percebendo o som sutil da sua própria respiração. A sua atenção vai começar a passear pelo corpo, tenta sentir o corpo, mas sem mover o corpo. Comece levando a atenção
para sua mão direita, polegar, indicador, dedo médio, anular, mínimo, palma da mão, dorso da mão, punho, cotovelo, ombro, axila, toda a lateral direita até o quadril, virilha, coxa, joelho, perna, tornozelo, calcanhar, planta do pé, dorso do pé, dedo grande do pé direito, segundo dedo, terceiro, quarto, quinto, todo o lado direito do corpo. Observe os dois lados do seu corpo e perceba se existe diferença entre eles. Então, leve a atenção para sua mão esquerda, polegar, indicador, dedo médio, anular, mínimo, palma da mão, dorso da mão, punho, cotovelo, ombro, axila, toda a lateral esquerda até o quadril, virilha, coxa, joelho, perna, tornozelo, calcanhar, planta do pé, dorso do pé, dedo grande do pé esquerdo, segundo dedo, terceiro, quarto, quinto, todo o lado esquerdo do corpo. Os dois calcanhares ao mesmo tempo, as panturrilhas, região posterior dos joelhos, posterior das coxas, os glúteos, o cóccix e toda a coluna, desde a base até o alto. Toda a musculatura das costas, escápula direita, escápula esquerda, a nuca, a parte de trás da cabeça, topo da cabeça, todo o couro cabeludo, toda a testa, orelha direita, orelha esquerda, olho direito, olho esquerdo, o nariz, a boca, o queixo, toda a face e a garganta, clavícula direita, clavícula esquerda, todo o peito, o diafragma,
umbigo, todo o abdômen. Baixo ventre, o períneo e os esfínteres. Toda a parte de trás do corpo, toda a parte da frente do corpo, corpo todo, o corpo todo, o corpo todo. E bem devagar, numa respiração profunda, vai trazendo a sua consciência de volta para o lugar onde você está.
sentindo novamente o som da sua respiração, percebendo o som da sua respiração, percebendo a temperatura do ar tocando a sua pele, percebendo as roupas tocando o corpo e o corpo em contato com o chão, vai sentindo novamente cada ponto de apoio entre o seu corpo e o chão. A Yoga Nidra termina aqui, mas no seu tempo, vai fazendo uma respiração profunda, trazendo um movimento gentil para a ponta dos dedos das mãos, para os pés, deixando as suas águas calmas dentro do corpo, como se o corpo fosse uma garrafa que contém líquido. Você vai mover o seu corpo, procurando mover o mínimo possível as suas águas, até que você possa se sentar de frente para cá. Vai voltando devagar. Tomando esse finalzinho de tempo da nossa prática para perceber o nosso estado de presença, para se dar contorno. Você pode usar suas mãos nos joelhos, você pode fazer um gesto, o que você sentir que você precisa, né? Uma certa quantidade de tônus para dar contorno a esses líquidos vibrantes que você moveu em você. Respira, se acompanhando, percebendo a qualidade da sua presença e agora. Como você está organizando as suas bolsas, os seus tubos e os seus ritmos internos. Respira fundo, memoriza essa qualidade de presença, faz o registro de como você se organiza para estar assim. E sem perder a experiência, a gente vai se preparando para encerrar a nossa prática, trazendo as mãos unidas no centro do peito, para agradecer e oferecer a nossa energia, essa energia que nós fizemos circular, para que todos os seres sejam prósperos, felizes e eternamente livres. Agradeço a Deus por tudo, agradeço a Deus por todos, agradeço a Deus por mim, pela saúde, pela paz. Namastê. Obrigada pela presença, desculpem o avanço do horário. Obrigada a Boas, você, Rê. viu? Tá gostosinho aí, Calaço? Rê, eu Chega. preciso ir agora que eu vi a hora. Sim. Tá bom,